Em vista do imenso número de associações produzidas na análise para cada elemento individual do conteúdo de um sonho, alguns leitores poderão ser levados a questionar se, por princípio, é justificável considerarmos como parte dos pensamentos do sonho todas as associações que nos ocorrem durante a análise subsequente. Se é justificável, em outras palavras, supormos que todos esses pensamentos já estavam ativos durante o estado de sono e desempenharam algum papel na formação do sonho. Não será mais provável que tenham surgido no decorrer da análise novas cadeias de ideias que não tiveram nenhuma participação na formação do sonho? Só posso dar assentimento parcial a essa argumentação. Sem dúvida, é verdade que algumas cadeias de ideias surgem pela primeira vez durante a análise, mas em todos esses casos podemos convencer-nos de que essas novas ligações só se estabelecem entre ideias que já estavam ligadas de alguma outra forma nos pensamentos do sonho. As novas ligações são, por assim dizer, circuitos fechados ou curtos circuitos possibilitados pela existência de outras vias de ligação mais profundas. Deve-se admitir que a grande maioria das ideias que são reveladas na análise já estava em ação durante o processo de formação do sonho. Uma vez que, depois de se elaborar uma sucessão de ideias que parecem não ter qualquer ligação com a formação de um sonho, de repente se esbarra numa ideia que está representada em seu conteúdo e que é indispensável para sua interpretação, mas que não poderia ter sido alcançada senão por essa linha específica de abordagem. Posso aqui recordar o sonho da monografia de botânica, que dá a impressão de ser produto de um surpreendente volume de condensação, muito embora eu não tenha relatado sua análise integral. Como então devemos retratar as condições psíquicas durante o período de sono que precede os sonhos? Estarão todos os pensamentos do sonho presentes um ao lado do outro? Ou será que ocorrem em sequência? Ou haverá diversas cadeias de ideias partindo simultaneamente de centros diferentes e depois se unindo? Em minha opinião, não há necessidade no momento de formar qualquer representação plástica sobre as condições psíquicas no decorrer da formação dos sonhos. Não se deve esquecer, porém, que estamos lidando com um processo inconsciente de pensamento que pode diferir com facilidade do que percebemos durante a reflexão intencional acompanhada pela consciência. Persiste
o fato inegável, contudo, de que a formação dos sonhos baseia-se num processo de condensação. Como se dá essa condensação? Ao refletirmos que somente uma pequena minoria de todos os pensamentos oníricos revelados é produzida no sonho por um de seus elementos de representação, poderíamos concluir que a condensação se apresenta por omissão, quer dizer que o sonho não é uma tradução fiel ou uma projeção, ponto por ponto, dos pensamentos do sonho, mas uma versão altamente incompleta e fragmentária deles. Essa visão, como logo descobriremos, é extremamente inadequada, mas podemos tomá-la como um ponto de partida provisório e passar para uma outra questão. Se apenas alguns elementos dos pensamentos do sonho conseguem penetrar no conteúdo do sonho, quais são as condições que determinam sua seleção? Para que lancemos alguma luz sobre essa questão, devemos voltar nossa atenção para os elementos do conteúdo do sonho que devem ter preenchido tais condições. E o material mais favorável para essa pesquisa será um sonho para cuja construção tenha contribuído um processo particularmente intenso de condensação. Começarei então por escolher para esse propósito o sonho que já registrei. Título 1: O sonho da monografia botânica. Conteúdo do sonho: eu havia escrito uma monografia sobre um gênero não especificado de plantas. O livro estava diante de mim e naquele momento eu virava uma lâmina colorida dobrada. Encadernado no exemplar havia um espécimen seco da planta. O elemento que se destacava nesse sonho era a monografia de botânica. Isso vinha das impressões do dia do sonho, e de fato vira uma monografia sobre o gênero Cyclamen na vitrina de uma livraria. Não havia menção desse gênero do conteúdo do sonho. Tudo que restava nele era a monografia e sua relação com a botânica. A monografia de botânica revelou de imediato sua ligação com o trabalho sobre cocaína que eu havia escrito certa vez. De cocaína, as cadeias de ideias levaram por um lado ao Festschrift e a certos acontecimentos num laboratório da universidade. E por outro, a um amigo meu, o Dr. Koningenstein, cirurgião oftalmologista, que tivera participação na introdução da cocaína. A figura do Dr. Koningenstein fez-me lembrar ainda a conversa interrompida que eu tivera com ele na noite anterior e minhas várias reflexões sobre o pagamento por serviços médicos entre colegas. Essa conversa foi o verdadeiro instigador correntemente ativo no sonho. A monografia sobre o Cyclamen também foi uma impressão correntemente ativa, porém de natureza irrelevante. Como pude perceber, a monografia botânica do sonho revelou uma entidade intermediária comum entre as duas experiências da véspera. Foi extraída sem nenhuma alteração da impressão irrelevante e foi ligada ao acontecimento psiquicamente significativo por abundantes conexões associativas.
Entretanto, não só a ideia composta monografia de botânica, como também cada um de seus componentes, botânica e monografia separadamente, levaram por numerosas vias de ligação a um ponto cada vez mais profundo no emaranhado dos pensamentos do sonho. Botânica estava relacionada com a figura do professor Gärtner, entre colchetes jardineiro, com a aparência florescente de sua mulher, com minha paciente Flora e com a senhora, entre colchetes, senhora L, sobre quem eu contara a história das flores esquecidas. Gärtner, por sua vez, levou ao laboratório a minha conversa com Konigstein. Minhas duas pacientes, Flora e Sra. L, tinham sido mencionadas no decorrer dessa conversa. Uma cadeia de ideias ligou a Senhora das Flores às flores favoritas de minha mulher. E daí ao título da monografia que eu vira por um momento durante o dia. Além desses, botânica fez lembrar um episódio em minha escola secundária e um exame da época em que eu estava na universidade. Há um novo tópico abordado em minha conversa com o Dr. Konigstein, meus passatempos favoritos, veio juntar-se por meio do elo intermediário do que eu, de brincadeira, chamava de minha flor favorita, a alcachofra, uma cadeia de ideias proveniente das flores esquecidas. Por trás das alcachofras estavam, de um lado, meus pensamentos sobre a Itália e de outro, uma cena de minha infância, que fora o início do que depois vieram a ser minhas relações íntimas com os livros. Assim, botânica era um ponto nodal sistemático no sonho. Para ele convergiam numerosas cadeias de ideias que, como posso garantir, tinham entrado apropriadamente no contexto da conversa com o Dr. Konigstein. Estamos aqui numa fábrica de pensamentos, onde, como na obra-prima do Tecelão, Tausende Feiden Heget, die Schifflein, hinüber scheißen, die Feiden ungessen fleißen, ein Schlag, tausend Verdibungen schlagt. Da mesma forma, a monografia do sonho também toca em dois assuntos: a parcialidade de meus estudos e o custo dispendioso de meus passatempos favoritos. Essa primeira investigação leva-nos a concluir que os elementos botânica e monografia penetraram no conteúdo do sonho, porque possuíam inúmeros contatos com a maioria dos pensamentos do sonho, ou seja, porque constituíam pontos nodais para os quais convergia um grande número de pensamentos do sonho, porque tinham vários sentidos ligados à interpretação do sonho. A explicação desse fato fundamental também pode nos ser formulada de outra maneira. Cada um dos elementos do conteúdo do sonho revelou ter sido sobredeterminado, ter sido representado muitas vezes nos pensamentos do sonho.